Então podemos continuar, né, ou recomeçar. Pedimos perdão por isso. Ah, Aqui no Brasil costumamos dizer som na caixa. Tá bom, obrigado. Eu não vou fazer todos os agradecimentos de novo, né, mas acho que todo mundo já sabe, como eu sou grato a essa oportunidade de poder falar desse lado do Atlântico. Então eu quero começar, tá, falando um pouquinho sobre quais são os problemas, por trás da vigilância. O ponto-chave aqui é porque nós devemos estudar sistemas de identificação e não podemos supor que a vigilância é sempre adequada. Por que que nós devemos olhar para países como o Brasil e África do Sul, Nigéria até? Eu vou continuar e espero que vai funcionar. Então, para escolher os argumentos mais influentes do mundo anglófono, né? Os estudos de Zuboff, muito impulsionado pelo capitalismo, né? Principalmente de como Facebook e Google monitoram como as pessoas se comportam online. Eu concordo com o Zuboff que o monopólio de Facebook e Google representa uma grande ameaça e a gente tem que fazer alguma coisa a respeito. E eu acho que agora eu não acho que faz sentido falar sobre Facebook e Google totalmente alinhados com os interesses do capitalismo e a vigilância. A vigilância é muito importante como o capitalismo funciona e a gente pode ver isso. A gente vê o que é o bom capitalismo. Zuboff não pergunta como algumas empresas funcionam, mas muitas corporações que dependiam muito nos anos 20, né, 1920, numa vigilância dos seus clientes, né, de uma forma muito invasiva. Então, compartilhando essas informações, presente na Alemanha, no Reino Unido, outros lugares, tentando controlar os riscos, principalmente crédito dos consumidores, também salários que estavam sendo pagos, enfim, a gente pode ver esse sistema presente em praticamente todas as sociedades capitalistas modernas, né? Muito forte na Austrália, muito poderoso no Canadá, nos países escandinavos, e há muito tempo, né? 1920 até 1950, muito mais. E também muitos argumentos do que deve ser a privacidade, né? Esse interesse em vigilância sobre crédito, desafiando os direitos à privacidade. E, é claro, é diferente em cada país, né? Um exemplo clássico é os Estados Unidos, eles temem muito a vigilância, mas a vigilância privada é totalmente desregulamentada. No Reino Unido, o governo quer se assemelhar mais com outros países europeus, só que é muito derrotado nas suas tentativas de se tornar mais como a Alemanha ou países escandinavos por causa da sua longa tradição da falta de confiança em sua própria democracia.
Mas esses sistemas de vigilância e de privacidade, na verdade, não funcionaram nos países que já foram ex-colônias, ou seja, privacidade e os seus impactos. ah, Muitas vezes, privacidade era luxo dos ricos ou de outras pessoas, e os sistemas de vigilância são muito diferentes quando você examina, né, os detalhes de uma forma mais aprofundada. Isso é importante porque não é mais possível, por exemplo, falar sobre a vigilância teórica que vem de um único país ou de uma única cidade. Você não pode mais produzir esses argumentos sobre vigilância. O que nós sabemos, né, é que você precisa de vigilância, porque no final das contas esses sistemas são infraestruturas mundiais, né, globais. E a ideia é vigiar toda a população do planeta, pelo menos uma boa parte de todos os seres humanos do planeta. Então, por quê? Né? Eh, Como que é essa vigilância? É uma imagem espelhada, né? Na verdade, o contrário do que estava acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, ah, quando os americanos estavam participando mais de crédito, na África as pessoas eram limitadas na sua participação da economia do crédito. Então, e isso é verdade em várias economias de países anglófonos, francófonos, né? Proibições, na verdade, sobre a alocação ao crédito. Então, os bancos eram proibidos. Eles queriam emprestar para africanos, mas o Estado colonial não deixou, né? Proibiu. Isso é verdade em Gana, Nigéria, Uganda, Quênia e na África do Sul também. Na África do Sul, que de uma certa forma é sempre a parte central deste argumento, a grande causa desse movimento contra a economia do crédito é a proibição do que, dos advogados. Então, os tribunais não conseguiam processar contratos ou proibições ou violações de contratos. Então, todo esse mundo, né, esse universo de atividade de crédito foi para a informalidade. E daí ficou muito difícil para os africanos terem acesso a crédito. Faz sentido falar, né, de um apartheid mundial ao crédito. Os africanos não terem acesso ao crédito nos bancos e outras formas de crédito. Então, as empresas que existem na África são diferentes do resto do mundo, né, de poderem ter acesso a crédito aos bancos. Parece ser um pequeno problema, mas na verdade é o que impulsiona muitos problemas no nosso continente, né, e não ajuda o funcionamento da economia. Também os sistemas de identificação por biometria que estão sendo utilizados hoje em dia estão sendo apoiados e justificados como uma submissão, né, a este problema da vigilância do crédito que não funciona no continente africano. E eu acho que esse é um ponto importante e paradoxal, porque um dos motivos pelos quais sistemas de registro e de crédito não funcionam bem na África é porque os sistemas de biometria existem há muito tempo, então estão sendo utilizados no continente há mais de um século e são utilizados para substituir as formas antigas de registro que existiam antes, né, no século XIX. Então, esse é um ponto que eu quero explicar lentamente aqui para vocês, mas talvez o melhor exemplo em registros de nascimentos. No final do século XIX, esses registros de nascimentos aconteciam no interior, né, por cartórios africanos, pessoas que pagaram os cartórios para registrar nascimentos, casamentos e óbitos. Mas o que aconteceu é que aqueles em prol da você não pode confiar nas pessoas que pagam pelo registro e que é muito difícil confiar num sistema desse, né?
e precisam confiar, na verdade, utilizar a impressão digital. Então, surgiu essa ideia, né, de que o Estado consegue rastrear as pessoas, né, vigiar as pessoas até no interior. Então, nós vimos um grande colapso de registro de nascimentos de africanos fora das grandes cidades, né, mais no interior, lá para 1920. Então, isso é uma coisa que se espalhou por todo o continente. E os registros de nascimentos estavam abaixo de 50%, permaneceram abaixo de 50% até o século XIX. Só começaram a melhorar em 2000. E por que começou a melhorar em 2000, 2002, mais especificamente falando, é porque o Estado começou a pagar às pessoas, né, uma espécie de ajuda de custo, ou um Bolsa Família, na verdade, onde as pessoas têm um enorme interesse em registrar os nascimentos dos seus filhos, e daí, de repente, registro de nascimentos pulou muito num período de 3 anos. E hoje em dia é muito melhor, está acima de 90% nos primeiros 5 anos do programa. Mas em todo o continente, registro de nascimentos continua muito, muito baixo. As estimativas é que a maioria das crianças abaixo de 5 anos, esses nascimentos não são registrados no continente africano. Então, o que nós temos aqui, na verdade, né, é uma contradição meio bizarra, que os sistemas de identificação biométrica, que são computadorizados, e a escala pode aumentar no continente todo, mas parece ser o remédio para os sistemas fracos, né, baseados em papel, onde, na verdade, foi a causa, né, do enfraquecimento desses sistemas à base do papel. Mas isso não significa que existe uma única explicação, né, que explica o que aconteceu. No geral, eu acho que podemos dizer que o sistema biométrico, como foi planejado para o continente africano, o que isso revela é o que nós chamamos a vontade de saber, né? E tem uma limitação racial muito nítida. Então, a vontade de saber, né, é impulsionada, quando falamos na população, né, as cidades, de modo geral, o Estado é muito rigoroso para tentar descobrir quantas pessoas moram nessas cidades, quantas pessoas morrem lá, onde é que elas nascem, onde é que elas morrem, e de modo geral, não existe muito interesse o que acontece nas áreas mais rurais, ou no interior. E a história tem a ver com 3 ou 4 capítulos, aqui eu não vou entrar nos detalhes, sabe? Mas isso volta até o interesse de Francis Galton na impressão digital, que era mais para os ingleses, que os ingleses iam utilizar a impressão digital para o sistema de crédito. Os ingleses falaram, você é louco, você não pode fazer isso, porque nós não somos sujeitos coloniais. Então, no final do século, ao invés disso, começaram a argumentar que a impressão digital é uma ótima solução ao problema daqueles dos povos indígenas que não querem revelar seus nomes ou sua identidade. E a solução foi vendida na burocracia imperial britânica. E levaram esse sistema até a África do Sul. E foi muito impulsionado pelas minas de ouro, desenvolvendo esse sistema lá, e na Índia também, na África do Sul, e Scotland Yard, quando ele voltou para a Inglaterra. A gente consegue ver as mesmas questões políticas no conflito de Gandhi, né, que aconteceu em 1896 a 1912, e Gandhi sempre foi a favor da impressão digital, mas ele começou a perceber que a impressão digital, essas tecnologias, só eram aplicadas, né, especificamente aos cidadãos indianos, africanos, chineses, mas não aos cidadãos brancos. Então, ele achar que é uma tecnologia muito interessante, vai resolver muitos problemas, né, as pessoas mentirem sobre os contatos de crédito, utilizando uma informação biológica, mas começou a perceber que o colonialismo cidadãos indianos e até o empresariado, né, muito rico, e Gandhi foi desencantado. Se sentiu até traído, e Gandhi, no final disso tudo, perdeu fé total no sistema político colonial. E interessante que a impressão digital foi o que desencadeou todo esse momento. E voltando não só para a Índia, mas deixando o Estado britânico na Índia, muito sensível aos livros nessa tentativa de impor a impressão digital. Agora, a impressão digital foi inventada na Índia no século XIX, 1860, etc. Mas uma boa parte do século XX há pouco do que nós chamamos de impressão digital administrativa na Índia. Só em 2000,
na era fintech, onde as empresas começaram a enxergar essa possibilidade que a impressão digital ia resolver muitos problemas no sistema bancário. E até depois conversar, né, mais sobre isso. Mas, enfim, aí, no estado de apartheid, mostrou a necessidade de prova, que era o Bureau de Provas, digamos assim, e uma lógica do a ideia era tentar obter a impressão digital de toda a população sul-africana e falharam totalmente nessa tentativa. Agora, o que acontece é a repositório especializado de impressões digitais, né, para brancos, indianos, africanos e outros se misturavam nos registros. Então, eu queria falar um pouquinho como tudo isso funciona politicamente. Eu não vou entrar em todos os detalhes aqui, mas a primeira fase, o primeiro estágio, era containers, não eram baseados em sociologia ou biologia humana, era um sistema para os indianos, um para as pessoas de cor ou raça mista e um para brancos e um para os africanos. E o Estado utilizava uma avaliação, a ideia era dizer, essa pessoa é africana, ou é branca, ou é indiana, ou é pessoa de cor, ou raça mista. Isso foi utilizado para desenvolver um sistema de classificação racial. Sempre uma nota de rodapé dizendo que o Estado promete manter a formação. Na verdade, se utilizaram os outros 1931 para construir, na verdade, uma hierarquia racial para o país. E foi uma coisa louca. Tentaram muito fazer isso funcionar, mas era só para classificar os cidadãos de forma racial. Aí, em 67, quando a lei não é mais uma questão de como você é ou o seu visual, é apelada, né? Seus pais eram brancos, você é branco. Você é branco em 51, ou indiano, ou de cor, você era lourecido racial. Então, na África do Sul, tem essa coisa muito estranha que já existem outros argumentos científicos, até pseudocientíficos, que raça realmente mas para o Estado, raça é uma questão de como essa papelada foi alocada aos seus pais no censo de 1951. E daí que aconteceu no final dos anos 60, a IBM começou a oferecer um registro altamente sofisticado oferecido ao governo. Esse foi no auge da atividade organizada, estava muito no final dos anos 60, principalmente por causa da mineração, na extração do e iniciaram esse projeto com a IBM modelado no registro da população escandinava, né, que cobria tudo, ou seja, era um livro enorme que tinha todo o histórico educacional, de você mora, se você deu a carteira de motorista, enfim, todas as informações ajudaram o Estado, os computadores caríssimos de contrataram muitas centenas de pessoas, e o sistema todo parou durante anos. No começo dos anos 80, o Estado não estava fazendo isso. Na verdade, foi uma falha catastrófica. Então, dois grandes esquemas baseados em identificação por impressão digital, e nenhum deles, na verdade, funcionou no final das contas. Foi muito caótico, não foi bem organizado. Mas o que aconteceu na próxima década? É uma coisa muito interessante. E eu acho importante desse interesse atual do que esses biométricos são capazes de fazer. O Estado africano abandonou, né, a Constituição de 86, foi a abolição total, controle esses meios utilizados pela polícia para deixar algumas populações, algumas pessoas, geralmente de trabalho, que podiam estar presentes nas cidades brancas, e foi empurrado para frente, né, expulso num sistema complexo de policiamento e de prisões, ou seja, uma enorme parte da população africana encarcerada. No final, eles decidiram finalmente que era impossível fazer isso funcionar, principalmente, né, o Estado estava tentando se concentrar em estabelecer controle sobre as cidades do país, então decidiram que seria impossível
e abandonaram essa ideia. O que é interessante nesse debate mais amplo sobre identificação biométrica no continente africano é que isso levou o Estado a fazer uma limpeza do sistema dos elementos étnicos e raciais impostos, dependendo da sua raça. Enfim, o sistema todo foi construído, foi uma grande limpeza. O número de identificação que estava embutido nessa classificação racial foi randomizado, né? Se tornou aleatório. Então, não apenas raça foi removido, mas outros identificadores raciais e étnicos foram tirados. Então, da noite para o dia, o Estado abandonou, né, essa obsessão com classificação étnica e racial e começaram a emitir números de identificação de uma forma aleatória. Todo mundo recebeu o número de identificação, mas só significava que você era um cidadão. Então, isso é muito importante para o histórico do registro biométrico na África. É muito raro, eu desconheço qualquer estado adotando um sistema biométrico que fizeram uma limpeza da sua hierarquia racial, né, que fizeram essa limpeza dos seus sistemas. Então, aí um terceiro estágio, uma terceira fase no começo dos anos 90, quando o Estado começou a emitir novos números de identificação para qualquer pessoa que seria elegível, ou seja, procurando formas, né, de colocar no sistema qualquer pessoa que tinha direito a isso, mas também, essencialmente, estavam procurando uma forma de burlar, de driblar as exclusões impostas nas pessoas pelos sistemas Bantustan. A ideia do sistema Bantustan era tirar os cidadãos da África do Sul, e nos anos 90 isso foi revertido, ou seja, qualquer pessoa que tinha que estava no registro podia receber um documento de identidade. Isso significa que muitas pessoas, milhões de pessoas, na verdade, de Moçambique, Botsuana, Zimbábue, conseguiram cidadania sul-africana. Então, realmente, uma enorme abertura entre 90 e o final dos anos 90. Pessoas que tentaram atravessar a fronteira, então tentaram realmente melhorar a situação. E talvez uma fase importante foi o período após 96, o estado de bem-estar pós-apartheid, tanto mais população, né, ou pobre. E é um plano parecido ao que a IBM tem vender para o governo sul-africano, ou seja, dispositivo biométrico, ou seja, um registro populacional com base na impressão digital, né? Então, que isso vai decidir o acesso ao sistema de saúde, educação, quer dizer, todas essas coisas fariam parte desse novo sistema de identificação nacional. Começaram isso a partir de 95 e não funciona muito bem, tá? Não faz nada que o Estado queria fizesse, na verdade tem sido um desastre. Então, totalmente para a regulamentação de carteiras de motorista, na verdade é muito difícil registrar, é muito difícil a integração. No começo foi vendida essa ideia que com esse sistema a gente vai poder conectar vários dados, né, integrar tudo,
banco de dados da saúde, do sistema carcerário, e, na verdade, não faz nada disso, porque tem dado todos no país um único número de identidade que está indexado a uma impressão digital. Funciona super bem. Então, agora, você pode receber o seu registro de nascimento, atestado de óbito, todos esses documentos do Estado. E antes da pandemia, antes da Covid-19, os passaportes eram emitidos em algumas semanas, e tudo isso está funcionando super bem. Agora, claro, a Covid teve... Como estamos falando agora de uma coisa totalmente diferente do que eles vimos na época do apartheid. E aqui se estende a todos, porque coincide com a introdução de uma de Bolsa Família, todos foram incentivados ao registrarem. Não se procurava um departamento, um órgão do governo para registrar o nascimento do seu filho. Você tinha que ser, porque você recebia um auxílio do governo. Mas, ao mesmo tempo, fizeram isso em hospitais e vários requisitos, né, muitas exigências também sobre os bancos, as seguradoras, as funerárias. É impossível enterrar alguém e ganhar dinheiro, e os sul-africanos estão obcecados com o seguro, né, para o enterro e tudo mais. Então, as funerárias, né, começam a registrar muitos óbitos. Isso melhorou muito a qualidade de registro de óbitos. Então, nesses casos, uma espécie de família para recém-nascido, seguro privado para funerárias, por exemplo, melhorou muito o sistema. O sistema ficou muito completo, e o nosso sistema é muito mais forte hoje em dia. Na África, melhor do que o resto do continente, mas também coincidiu com esse registro central para provar a identidade. Se você quer um empréstimo, você nem precisa preencher um formulário. Eles analisam o seu histórico de crédito, um sistema muito perigoso que vem a centralizar, e verificam a sua eumeria, né? Essa é que você está dizendo aqui. Então, houve uma enorme expansão de crédito para a população mais carente desde 2009, mas isso tem diminuído, porque os bancos começaram a se preocupar com os riscos de emprestar dinheiro para os pobres. Houve redução dos empréstimos concedidos aos mais pobres, mas, em muitos casos, o que nós vemos é um uso muito efetivo de um sistema biométrico para a cidadania, se é que nós podemos chamar assim. Agora, hoje, não é exatamente assim, a coisa não é tão bonita, assim, não é nenhum mar de rosa. Tá? E por vários motivos. Um desses motivos é que a capacidade administrativa do Estado tem diminuído, né? Tem sofrido declínios nesses últimos 20 anos, principalmente nos últimos 10 anos. Uma boa parte disso tem a ver com os efeitos
do governo Zuma, principalmente alta burocracia, ou seja, muitas pessoas indicadas porque são clientes ou pessoas do Zuma, ou apoiadores do governo Zuma, então o Estado em si se enfraqueceu muito. Poucas coisas funcionam bem hoje em dia. Então, o que estamos vendo é que o governo está tentando construir um modelo para poder angariar mais fundos, cobrar identificação como um serviço. Então, ao invés de providenciar um cartão de graça para ter acesso a todos os serviços oferecidos pelo Estado, a ideia seria cobrar escolas, fóruns, a polícia para verificar o sistema. Agora, esse é um novo white paper, ainda não foi implementado. Eu acho que não vai pegar, porque quando começarem a fazer isso, as pessoas vão parar de utilizar o sistema, né? Não existe um motivo. Como é que os administradores vão pedir para as pessoas pagarem, né, o seu pessoal pagar para fazer uma verificação utilizando o sistema do governo? Não precisam fazer isso agora, não existe nenhum orçamento em relação a isso, ou seja, não faz sentido. E se tentarem fazer isso, a burocracia toda vai parar. Então, o que na verdade nós estamos vendo é uma volta para trás, né? Essa incompetência em relação aos registros, e isso impacta muitas coisas. Registro de terra ou imóveis ou propriedade, o registro de uma empresa. Eu acho que a coisa mais óbvia, a forma mais visível é o desespero para conseguir uma carteira de motorista ou renovar a sua carteira de motorista. Todo esse sistema totalmente está desmoronando. O registro populacional realmente não teve muito sucesso, tentando se redefinir. E um dos problemas é que eu acho que é uma coisa que os historiadores econômicos são responsáveis, nós realmente não conseguimos explicar muito bem às pessoas os benefícios dos registros são enormes. Quando você estuda uma sociedade a longo prazo e você tenta comparar sociedades, e muito difícil ver esse tipo de coisa a curto prazo. Não tem como provar que um registro populacional é um serviço de valor só colocando um preço, né, precificando e pedindo para as pessoas participarem disso, pagando por isso. Não é assim que os benefícios são gerados. Os benefícios são gerados numa macroeconomia e não em transações individuais. De modo geral, cientistas sociais e historiadores não conseguiram muito bem vender essa ideia, sabe? As pessoas que argumentam que a comercialização da identidade das pessoas é uma forma de fortalecer os registros, na verdade, é muito pelo contrário. As pessoas pagando para identificar, isso vai matar o sistema total. Mas existem 3 perigos adicionais, tá? Que não são muito claros, e não são óbvios, a não ser que você saiba e você para pensar como que esses sistemas funcionam de fato. A primeira coisa é o que nós podemos chamar uso de arquitetura de enumeração de uma regra indireta. Na África do Sul, isso está sendo tirado do sistema, mas em muitos países africanos, os mecanismos de uma regra indireta estão presentes no número de identidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, por exemplo, em Zimbábue, o número que é o seu número de identificação diz ao Estado não apenas qual é a sua tribo ou a sua língua, mas o seu distrito, ou teoricamente, de onde vem a sua família e o seu vilarejo. Então, é uma forma de ligar as pessoas a um determinado lugar ou tribo. E por que você não está lá?
onde você pertence. O que você está fazendo aqui? Né? Essa é uma ferramenta muito poderosa para um governo autoritário. E faz uma outra coisa também, né? Tem um outro resultado que é muito perigoso, ah, permite que todos que estejam envolvidos no questionamento político de dizer, olha, essa pessoa é de fora, né? Ela está aqui, mas ela pertence em outro lugar. E isso tem sido algo muito poderoso, sabe, na política. Ou seja, empreendedores políticos, né, estão dizendo, olha, no continente todo, essas pessoas não são daqui. Elas devem voltar para os seus distritos. Se essa pessoa está aqui, ela representa um perigo. E a gente tem que nos organizar politicamente para tirar essas pessoas daqui. E tem muitas evidências de violências contra essas pessoas, utilizando essa arquitetura, né, essa regra indireta, ou citação indireta, ou livre. Então, utilizando esta categoria, que vem de um governo. Bom, outra coisa que é muito visível em um lugar como o Quênia é uma falta de Estado impulsionada por dados. Então, é uma forma como as economias coloniais funcionaram, todas as economias africanas dependiam muito de migração transfronteiriça. Então, muitos migrantes, né, iam trabalhar nas plantações. Uganda, uh, as pessoas para participarem da agricultura. Na África do Sul, centenas, milhares de pessoas atravessando a fronteira para trabalhar nas minas, por exemplo. Então, é uma economia histórica impulsionada, essa necessidade, né, desses movimentos transfronteiriços. E essas pessoas se encontram rapidamente, né, por vários motivos, elegíveis a um registro como refugiado. Então, as pessoas atravessando a fronteira Somália para o Quênia ficam em campos de refugiados financiados pela ONU, e como financiamento desses campos de refugiados, eles pegam as impressões digitais. E agora fazem parte do banco de dados. Por que fizeram isso? Talvez porque eles não tinham os recursos necessários, mas também talvez pertenciam a uma família que estava atravessando a fronteira durante muito tempo, pelo menos um século, né? E, e não é interessante você começar a construir, sei lá, um muro entre esses países. Uganda, por exemplo, Uganda, em 85, era só umas linhas arbitrárias num mapa, mas diferentes grupos linguísticos que não tinham nada a ver com as fronteiras políticas. Então, existe um grande perigo aí, sabe, de criar essa realidade apartidária, né, ou a falta de Estado, tentando obter recursos para os refugiados. E isso tem efeitos seríssimos a longo prazo, né? Como é que isso funciona? Quando você começa a isolar as pessoas e dizer, olha, você não é um cidadão sul-africano, ou você não é mais do Zimbábue porque você vem do Malawi, ou você atravessou a fronteira, você está colocando as pessoas, na verdade, numa parte muito perigosa da economia, onde você fica meio invisível, e a vida torna-se muito perigosa e vulnerável. E também os estados estão exigindo identidade para tudo, né? Para ter acesso à propriedade, ou acesso ao hospital, à saúde, ou escolas do seu filho. Então, estão adotando esses, essa prova de elegibilidade. Por um lado, eu acho que é uma coisa boa, porque isso ajuda as pessoas, né,
a obter as credenciais que precisam e ajuda do governo, mas é o que a gente está vendo também no continente, é muita incompetência, né, uma incapacidade de prover um documento de identidade. A gente vê isso muito na África do Sul. O Estado não consegue lidar com essa demanda, não consegue lidar com a demanda necessária. Então, as expectativas do que o cidadão quer obter do Estado e o que o Estado consegue prover. Eu não sei como é que a gente vai resolver esse problema. Honestamente falando, eu estou muito preocupado. Realmente a coisa não está muito legal, não. Mas, só para resumir essa história toda, por que que estamos estudando a história e a política de sistemas de identificação nesse nível de detalhe? Bom, a primeira coisa que eu acho é que existem muitos relatos teóricos por trás desses sistemas. Alguns dizem, né, tudo que nós precisamos saber, o Zuboff, né, disse, olha, tudo isso nós precisamos saber. Em cada caso, os relatos teóricos não ajudam tanto, eles não dizem nada em como que essas sociedades coloniais funcionam. Uma ótima forma de resumir isso tudo, eu sempre falo para os meus estudantes, é que o Congo não é o outro lado do rio Sena. Então, o que acontece no continente africano é o oposto do que acontece na França ou na Suécia ou em algumas partes dos Estados Unidos. Os detalhes de como os sistemas são desenvolvidos são diferentes em cada região. O que aconteceu na Nigéria não é a mesma coisa do que aconteceu em Gana ou em outros países, né? A gente estão muito relacionados, mas são distintos e têm efeitos distintos, né? Em como as suas economias e sociedades se desenvolverão. Mas sistemas de identificação, se eles existem ou não, depende muito de como a economia e política funciona na nossa sociedade. Então, nós já vimos um ótimo trabalho sendo feito em sistemas locais de identificação, desenvolvidos na ausência de um sistema centralizado de dados. As economias locais dependem de algum tipo, de alguma forma provisional de identidade que pode ser dado por outros quando o Estado não consegue prover, ou pode ser também através de uma organização que não tem nada a ver com o Estado. Enfim, essas formas de identificação descrevem as relações entre os estados e os seus povos bem melhor do que algumas ideias que nós já vimos que tentam ignorar a identificação dos seus cidadãos, e revela muito sobre as instituições políticas que existem em cada país, né? E eu realmente acredito que estudando sistemas de identificação que estão surgindo no Brasil vai nos falar muito sobre como o Brasil realmente pode ser muito diferente de outros países. E o último motivo pelo qual é interessante estudar isso, porque sistemas de identificação nós podemos comparar, ou seja, existem uns debates interessantes sobre quais são as diferenças entre governo local, registro populacional, direito à terra ou propriedade, registro de nascimentos ou afiliação política ou até religiosa, e é toda uma discussão em como essas coisas funcionam. Finalmente, né, se você tiver esse interesse, você pode participar de uma discussão global, né, mundial, em como algumas tecnologias e empresas que estão trabalhando com isso no mundo todo e, claro, como muitas estão falhando. Enfim, muito obrigado, pessoal. Tomara que vocês puderam me entender, tá? E é isso aí. Muito obrigado pela sua atenção. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Obrigado. Muito obrigado, Keith, pela sua palestra. Foi muito, muito interessante.
E também vou abrir aqui a oportunidade para os colegas, né, que estão, né, compondo a mesa, né, o professor Marcos e o professor Roberto, né, também, caso queiram, né, fazer questões. Abro também aqui para os demais colegas que participaram da organização, né, a Flávia, o Daniel e o Ricardo, caso queiram, né, também, né, fazer alguma questão. Eu queria. Professor Roberto, por favor. Não, bom, parabéns, né, pela palestra, muito interessante. Eu acho que é um trabalho muito, vamos dizer, provocativo, né? Eu queria ressaltar duas questões importantes que eu acho. A primeira é a similaridade, né, de perspectivas que nós temos no INEAC com relação ao que o professor aqui descreveu, né? Quer dizer, a diferença entre os diversos sistemas, né, de identificação, como expressando as diferenças também das relações do Estado, desses diferentes estados com as suas sociedades e com as suas populações, né, que são coisas diferentes, evidentemente. Então, nesse sentido, né, também chamaria a atenção verificar quais são as especificidades, né? O professor, inclusive, chegou a mencionar no início, né, que o Brasil, diferentemente de outros estados, né, que ele mencionou, tem um estado forte, né, desde o começo, desde o Império, né? Inclusive, não se deve nunca esquecer que nós fomos a sede, né, da monarquia absoluta portuguesa, que trouxe para cá todas as suas instituições, né, administrativas, inclusive as instituições policiais, que nem eram policiais na época, eram instituições reais, né, não havia polícia, mas que depois se transformaram em instituições policiais, etc. Então, essa carga burocrática, né, inspirada, né, como diz o Stuart Schwartz, né, na burocracia dos tribunais da relação, que são a matriz da burocracia brasileira contemporânea, né, não tem nada a ver com a burocracia weberiana, que conforma essa relação do Estado com os indivíduos, né? E a naturalização com que nós nos identificamos chama a atenção, né? Porque ela é conduzida pelo Estado e não pela sociedade, como o professor deixou muito claro, né, na sua fala a respeito dessa tradição anglo, né, que já aparece também em outros autores, em Foucault, etc., né, como é que são diferentes as origens desse sistema de controle, né? Então, são controles pelo Estado e controles pela sociedade, né? Então, isso aí eu acho que seria muito proveitoso, né, discutir essa questão, e acho que a contribuição dele no futuro, né, pode ser muito importante, porque nos dará novas perspectivas, né, sobre o controle dessas sociedades colonizadas, né, como é o caso da nossa, né? Com uma diferença, evidentemente, né, que é sempre bom lembrar que o Brasil é América, né? Então, nós escravizamos os negros, matamos os índios, né? Lá na África não mataram os nativos, mas aqui nós matamos o nativo, reduzimos os nativos, né? Para não dizer que matou todo mundo, reduziu, e ficamos com os escravos e os imigrantes, né? Então, temos uma cara americana, né? Então, isso até hoje persiste no Brasil, como eu tentei colocar na minha exposição rapidamente, evidentemente, né? Talvez tenhamos oportunidade de discutir isso em outras ocasiões. Então, eu queria expressar meu prazer, né, em escutá-lo, dar o parabéns para ele por trazer essa contribuição e dizer que estou muito esperançoso com o futuro dessa cooperação, né, porque acho que ela pode nos ensinar a ambos, né, reciprocamente, várias perspectivas novas
que, hoje em dia, eu vejo muito dirigidas com essa visão global, geral, de que é tudo igual, e que a vigilância é toda igual, e que o controle é todo igual, e que está tudo igual. E muito inspirado, inclusive, na questão que ele também levantou dessas empresas, né, particulares que, hoje em dia, nos controlam, né, completamente com isso aqui. Né? Então, estamos todos sob o controle delas. Então, muito obrigado, mas eu fiquei muito satisfeito e parabenizo os colegas Cláudio, Marcos, né, e Flávia por essa iniciativa e os assistentes, aqueles que nos ouvem. Né? E seria muito proveitoso se pudesse exatamente fazer uma gravação, né, dessa exposição dele e, como é que a gente diz? Legendar, né? Legendar a fala, porque isso às vezes ajuda, né, aos que não puderam comparecer ou que, né, que vão ver no YouTube, etc. Nós temos usado isso no INCT. Muito obrigado. Posso também, Cláudio? Sim, por favor. Eu também queria dar os parabéns aí pela apresentação do Keith. O que me impressiona muito é isso, né? Como vendo outras experiências, a gente pensa as particularidades, né, da experiência brasileira, né, daquilo que muitas vezes envolvido que não nota isso, né? O que eu iria colocar como questão é mais como o Keith pensa metodologicamente a questão da própria comparação, né? Como colocou o professor Kant, né? Que de alguma forma existem características locais, né? No caso brasileiro, por exemplo, né? O que eu estudei um pouco no início do século XX, a penetração de algumas tecnologias de identificação digital e etc., muito associada a uma criminologia positivista, mas que também não circula pelo país todo, né? Então, há diferenças entre Rio Grande do Sul, o estado de Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, uma discussão que entra antes, né, no Recife, né? Então, eu diria, tem tanto particularidades locais, né, como nacionais, né? Então, as características brasileiras, mas que a gente compartilha um pouco, por exemplo, com países como a Argentina, né? Algumas das discussões, inclusive, né, sobre impressão digital e etc., a tecnologia estava entrando também nos países aqui do Sul, né? Essa criminologia positivista também, né? E, então, eu diria, características que são regionais, mas também internacionais, né? Como pensar metodologicamente uma comparação que envolve, então, o local, né? Eu chamaria o regional e o internacional, né? Como para evitar aquilo que o professor Kant disse, né? Um capitalismo de vigilância que parece estar igual em todos os lugares, não funciona enquanto forma explicativa, né? Mas como pensar, então, a comparação nesses diferentes níveis? Muito obrigado, professor Marcos, também. Eu vou passar para o Keith para ele poder responder esses comentários. E, na sequência, Keith, nós temos duas questões feitas pela audiência. Se você puder, estão no chat, tá? Se você puder respondê-las, agradeço também. Yeah, I regret not making this a clearer point. I mean, I do think we can. Olha, eu acho que a gente pode começar a mapear, por assim dizer, o que o Marcos está falando, essas questões metodológicas, né? Podemos dizer que existe o interesse por parte da polícia, também o bem-estar, também a parte comercial e de crédito, e, claro, a igreja também, né? Eu acho que o que impulsionou muito foram os conflitos religiosos, e tinha muito a ver com as almas das pessoas. E houve muita desconfiança na igreja, né, aqui na África, o poder da igreja. E podemos pensar em diferentes arquiteturas, algumas coisas são centralizadas, alguns governos locais são fortes e têm controle, né, e essa questão do controle dos seus próprios recursos, tributos, etc. Tudo isso pode ser discutido num marco
conceitual. Não seria necessariamente teoria, mas é muito interessante e útil se você comparar o Brasil com a Índia, por exemplo. A gente pode dizer, o que impulsionou muito no século XIX a identificação na Índia era aluguéis, dívidas entre senhorios e outros. Então, a gente pode tentar mapear como é que isso funcionou com o tempo. Até no século XX, né, a grande obsessão na Índia é a redistribuição das castas, né? Então, seria útil pensar como que seria isso no Brasil, né? Existe esse esforço de aplicar categorias de identificação para lidar com o problema social, que muitas vezes o tiro sai pela culatra, né? Você tem novas formas políticas que vêm desse tipo de esforço. Na Índia, a questão das castas é difícil, é parcialmente redistribuída, mas justa, mas também está impulsionando, né, incentivando toda uma nova política, etnicidade e os grupos tribais. Então, vamos nos livrar das tribos. Muitos africanos gostam desse tipo de afiliação, da política que surge, mas, enfim, as instituições, nós podemos abordá-las de uma forma metodológica e eu acho que é interessante descrever as diferenças. Eu realmente acho que uma grande diferença. E olha, e o Brasil não é exatamente como a Índia e não é como a África do Sul, mas tem uma forma estatal mais distribuída. A igreja é importante também, né? Sempre foi muito importante. Eu acho que essas coisas são muito interessantes e vale a pena estudar. Mas o ponto principal em relação a Foucault, Zuboff e todos que já escreveram a respeito disso é que, sabe, quando o Estado não sabe nada, é uma coisa muito poderosa, politicamente falando, é um instrumento importante para alocar recursos. Então, se você não registrar óbitos e nascimentos, né, como se as pessoas estão vivendo num vácuo, fica difícil você alocar recursos, né? E eu acho que não é só uma característica do liberalismo, eu acho que depende muito das sociedades baseadas em raça, né? Então, geralmente favorecem um grupo de pessoas, geralmente a população branca, e o resto a gente não sabe. Nós não sabemos se eles estão morrendo porque a gente não está perguntando, a gente não está pesquisando. E isso muda com o tempo, né? Então, quer dizer, todas essas coisas vão nos ajudar a fazer essas perguntas para tentar comparar. Eu acho que a comparação entre Brasil, Índia e África do Sul é interessante. Cláudio, você quer que eu responda essas perguntas que estão no chat? Sim, por favor, se você puder, seria ótimo. Tá, a primeira pergunta é sobre vigilância do governo federal brasileiro, China. Então, o que eu posso dizer? O que eu posso dizer sobre isso? Olha, eu acho que eu diria que a África do Sul e as evidências na África de modo geral não é muito útil colocar o fardo da vigilância, né, monitoramento nas partes mais altas da hierarquia. Você realmente tem que incentivar as pessoas comuns. Olha, você vai receber um auxílio do governo, alguma recompensa da burocracia, você vai ter que falar para a burocracia sobre você mesmo. Ou seja, sem um sistema de incentivo, de recompensa, não funciona muito bem, sabe? Não importa o quão sofisticado é o seu sistema. Você tem que incentivar as pessoas a participarem
do sistema, senão elas não param. E por que a vigilância atual funciona tão bem? É porque existe uma recompensa. Você está falando para as pessoas, se você nos der essa informação, quanto melhor for essa informação, mais provável você terá acesso a mais crédito, etc. E outras formas também para tentar lidar com isso, mas eu acho que a regra geral ainda se aplica. Se você quer a informação, você vai ter que incentivar as pessoas, né? Uma espécie de uma recompensa. E como é que a vigilância em DNA? Vigilância com DNA é, de uma certa forma, uma fantasia na África do Sul, sabe? Se a gente fizer algo que os britânicos têm, a gente consegue diminuir os níveis de criminalidade, ou seja, ninguém que vê o sistema de policiamento na África do Sul acredita que isso realmente vai funcionar, sabe? A polícia geralmente não se vê dessa forma. Quer dizer, é um sistema tão caro. Policing for ordinary people and policing is private. É muito difícil, e como uma boa parte é privatizada, uma parte da polícia é privatizada, e não tem nenhuma parte investigativa. Agora, o que é interessante é que o sistema biométrico funciona, e funciona principalmente porque registro de óbitos são incentivados, as pessoas registram os óbitos, e isso nos dá toda uma plataforma, digamos assim, para que esse sistema todo funcione. Tá? Ele tem uma vida longa, né? Zero incentivo para fornecer material genético, né, para DNA. Então, eu não acho que é um bom instrumento que é efetivo, mas tem pessoas que acreditam que sim, estão investindo muito dinheiro nisso. Mas eu tenho as minhas dúvidas. Muito bem, Keith, muito boa aí suas colocações. De fato, o contexto brasileiro é um contexto que tem muitas particularidades, mesmo para nós, né, tem muitos elementos que são desconhecidos, né, ainda, até por conta da falta, né, vamos dizer assim, de uma agenda mais robusta de pesquisa, né? Nós temos alguns trabalhos, sim, que devem ser sempre lembrados, né, como pioneiros, como o trabalho do professor Sérgio Carrara, da professora Marisa Perano, né, que estudaram, né, o período, né, ali dos anos 80, né, aspectos relacionados com o sistema de identificação e documentos no Brasil, documentos pessoais, né, e mais recentemente a gente vê surgirem trabalhos, né, como por exemplo a da Marta, que foi orientada pelo professor Marcos, que foi quem inclusive nos colocou em contato, a, a Letícia Carvalho, que também pesquisa, né, aspectos relacionados lá no Rio de Janeiro, né, e mais recentemente, né, a tese da Fernanda de Escócia, né, que fez um brilhante estudo etnográfico, né, sobre as pessoas que vivem sem documentos no Brasil. Tá? E acho que esse é um ponto, né, interessante para nós também colocarmos aqui, né, como uma questão, né, ao Keith, né. Aqui no Brasil, de fato, né, poucas pessoas talvez se deem conta de que no ano 2000, 20% das crianças que nasciam no Brasil não eram registradas dentro do tempo correto. 20% das crianças brasileiras. Então as pessoas não conhecem essa realidade, né. A mesma coisa hoje em dia, o percentual altíssimo de pessoas que estão nas prisões sem ter uma documentação civil oficial. Eles têm apenas uma identificação biométrica não associada a qualquer tipo de direito civil, apenas para cadastro para entrada, né, no sistema prisional, né. E, inclusive, há pessoas que sequer isso possuem. Tá? Então, é um conjunto de elementos que eu diria assim escandaloso, né, que remetem assim a uma situação realmente crítica, né, em que o Estado, né, deveria dar mais atenção, mas eu diria também as instituições de pesquisa, né, problemas que são agudos, né,
relacionado com o tema, né? Toda essa discussão, vamos dizer assim, aqui no Brasil, né, relacionada com a identificação, ela teve um impulso muito forte nos anos 30, né, no momento da, vamos dizer assim, um período de forte modernização do Estado brasileiro, né, de centralização de diversas políticas, né, durante o governo Vargas, né, quando aconteceu o primeiro Congresso Nacional de Identificação, né? Mas desde lá, né, o sistema que foi moldado ali, se nós lermos as conclusões do Congresso, né, nós vemos que o nosso sistema de identificação biométrica foi moldado lá, ele continua sem discussão. Tá? Então, existe aqui um aspecto, né, também que você aborda no seu trabalho, né, você tenta também, no final, fazer uma comparação, vamos dizer assim, entre a matriz na América Latina, né, muito inspirada no Juan Vucetich, né, na Argentina, como citado também aí pelo professor Marcos, né, e como a chegada, né, dessas tecnologias na América Latina, né. Citar também aqui um trabalho brilhante do historiador Diego, né, que estudou, né, as tecnologias de identificação do final do século XIX, início do século XX no Brasil também. Então, mas a pergunta, que se você pudesse falar um pouco, né, na sua visão, tá? Como se dá, vamos dizer assim, porque a sua história, apesar de ser centrada na África do Sul, ela é uma história global da identificação, né? Você vê como aquelas fazem essas conexões. Então, como é que você, na sua perspectiva, você vê né, essa relação entre como a América Latina se insere, vamos dizer assim, dentro desse momento, né, de discussão da identificação? Claudio, we Olha, always Cláudio, sabe, o problema é que eu só tenho acesso às informações, às coisas que estão em inglês. Então é muito difícil falar com muita confiança, sabe, sobre esse assunto. Mas eu acho que em ambos os casos, na Índia e na África do Sul, e no Brasil e no México, e na Argentina, de uma certa forma, o que a gente está vendo são novos estados, novos projetos de estado, digamos assim, tá? Para tentar construir um estado muito mais inclusivo, né? Um estado realmente democrático de direito. E filiação de castas, mas eu acho que em cada lugar, África do Sul, América Latina, o que nós temos são modelos, né? Eu estou aqui na África do Sul, mas eu acho que é uma questão demográfica também, né? Quer dizer, a construção de novos estados africanos, digamos assim. Então, vamos modelar em precedentes latino-americanos ou indianos. Bom, eu acho que é aí que as pessoas estarão, né? Então, existe um enorme esforço, né, para tentar adotar novas soluções. E eu acho que a gente vai acompanhar para ver o que vai acontecer de fato, mas existe o Estado chinês, mas eles não estão tão interessados nessas questões demográficas. A demografia parece que realmente vem do Brasil, México, geralmente da América Latina e, claro, da Índia e África do Sul. E eu acho que é interessante estudar isso, né?
que realmente existe em cada estado e quais são as instituições, né? Como que é essa política? Eu não sei, não é nenhuma questão que a América Latina, o Brasil, tem sido muito importante nesses últimos 100, 150 anos. E uma parte é porque os estados latino-americanos têm uma conexão institucional e financeira com essas instituições multilaterais que são baseadas em Washington. Na verdade, estão mais próximas. Vocês estão mais próximos ao Banco Mundial do que o continente africano, por exemplo. E isso é importante, né, em relação a esses debates. E é uma coisa que a gente vê os nossos colegas que trabalham em projetos do Banco Mundial, o BID, né, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, estão muito mais próximos aos americanos, as Américas, né? Os americanos, eles não estão envolvidos diretamente, mas tem muito a ver. Então, quer dizer, veremos. E eu não tenho tanta certeza, mas eu quero aprender mais, sabe? Eu quero saber como é que as pessoas vão participar mais nesse debate. Né? São mais ou menos 200 pessoas trabalhando em sistemas de identificação e de registros no mundo todo, muitos europeus, indianos, alguns africanos, muitas pessoas trabalhando. São poucas pessoas trabalhando nisso na América Latina, principalmente dada a importância dessas tecnologias de identificação, essas inovações na América Latina no século XX. E como isso é importante, né? São poucas pessoas, na verdade, que estão trabalhando nisso, sabe? Que estão tentando desenvolver isso. Ok, Keith, muito obrigado mais uma vez aí pela sua fala. Nós podemos caminhar agora para a conclusão, tá bom? Extrapolamos aqui um pouco do tempo previsto, mas também por conta das questões técnicas, eu acho que está dentro da margem, né, esperada, ok? Agradeço enormemente ao Neve, ao NEAC aí por dar todo o apoio, especialmente a equipe que está tratando aqui da tecnologia e conseguiu encontrar uma solução, né, em tempo real para um problema técnico, né? A gente sabe que isso nem sempre é simples, né? E conseguimos aqui atingir o nosso objetivo, né? Que é termos aí a fala do Keith, ok? E dar abertura ao seminário, né? Gostaria de reforçar o convite para que todos participem, né, nos próximos encontros, que serão sempre às quartas-feiras, né, às 17 horas aqui do Brasil. Ok? Eu deixaria, né, agora ainda a oportunidade do professor Marcos, professor Roberto, darem as palavras finais, ok? E o Keith também, se quiser se dirigir à audiência e dizer algumas palavras, por favor. Professor Marcos, gostaria de dizer alguma palavra de encerramento? Agradecer de novo ao Keith pela apresentação e saudar de novo o professor Roberto Canti, o Cláudio aí na organização. Convidar só, então, a audiência e os colegas para os próximos seminários aí. Muito obrigado aí por tudo. No mesmo sentido, agradecer principalmente a audiência, né, que nos acompanhou e esperar que os debates se encaminhem, né, no sentido de, vamos dizer assim, gerar perspectivas futuras de cooperação, né, e de entendimento, de compreensão desses sistemas e do seu significado, né, que estamos diante de uma questão que o Sr. Keith colocou várias vezes, né, quer dizer, a entrega, a identidade, que também Foucault já falava nisso, né, a criação do sujeito para a aquisição de direitos, né, por um lado, e a sua sujeição ao controle, né, por outro. Né? Então, esse é o dilema dessa discussão da identificação, né, no mundo ocidental, pelo menos, e eu espero que nós possamos caminhar juntos, né, o Neve,